Olha, eu recebo aqui hoje também nos estúdios o presidente municipal do PT de João Pessoa, Marcos Túlio, que quer continuar sendo presidente, mas não mais da municipal, e sim agora da estadual. O PT faz um processo interno de escolha do novo presidente no próximo mês de julho e o trabalho já começou. Já temos pelo menos 3 nomes aí em público lançados, assim como o nome de Marcos Túlio, que a gente vai conversar com ele agora. Presidente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Tudo bom, Bruno? É sempre um prazer estar por aqui. Primeiro, para a gente compreender um pouco sobre esse processo interno. Como é que funciona o processo interno de votação para a escolha de presidente do PT nos estados e nos municípios? Esse processo, ele chama-se processo de eleições diretas, né? Ele é um processo nacional. Ele vai servir para a renovação das direções em todos os níveis, nível nacional, níveis estaduais, ou seja, as direções que vão comandar o PT nos estados do Brasil e também em todos os municípios onde o PT está organizado. Só na Paraíba aí são cerca de 150 municípios onde vai haver esse processo de eleições diretas, onde o filiado ele vota na sua chapa para eleger o corpo do diretório, mas também vota separadamente no presidente ou na presidente que ele acha que melhor tem condições de comandar o partido no estado. E aqui o senhor, por qual razão e quem o senhor representa? Porque o PT são várias vertentes, tem lideranças, inclusive reconhecidas estadualmente, como é o caso do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, Luiz Couto, na condição de deputado federal, Frei Anastácio, Cida Ramos, vereador do PT de João Pessoa, vereador Marcos Henrique, assim como também Luciano Cartacho, que é ex-prefeito de João Pessoa e deputado estadual, além de outras correntes dentro do partido. Dentro dessa corrente, que cada um ali parece que tem o seu candidato, o senhor representa qual corrente que hoje exerce mandato político partidário? Isso. Hoje eu faço parte de uma corrente chamada Democracia Socialista, né? É uma tendência do Partido dos Trabalhadores, uma tendência, um agrupamento nacional, e que nós reorganizamos esse agrupamento na Paraíba em 2023, né? E já, de cara, já saímos aí no próprio ano 2023 com o lançamento da nossa pré-candidatura. O agrupamento entendeu por bem colocar o nosso nome à disposição, porque a gente entende, Bruno, que o PT, nesse momento que o Brasil está vivendo, nós precisamos colocar os melhores quadros partidários, as lideranças mais experientes, para fazer esse debate público, né? Fazer esse debate não só dentro da militância, não só nos municípios, conversando com a base partidária, mas fazendo o que nós estamos fazendo aqui, debatendo os grandes temas com a imprensa, com a sociedade paraibana e com a classe política, e esse é o grande objetivo da nossa candidatura, fortalecer, né, o projeto liderado pelo presidente Lula, garantir a reeleição do projeto liderado pelo presidente Lula. E aqui na Paraíba não pode ser diferente, né? A gente tem grande identidade com o projeto do governador João Azevedo, o PT está dentro do projeto do governador João Azevedo e a gente defende, a gente sabe que o governador não pode ser candidato à reeleição, mas que a forma de fazer gestão que foi adotada nesses últimos anos, que ela permaneça. Que a gente entende que a Paraíba está no rumo do desenvolvimento e isso não pode sofrer solução de continuidade. Caso o senhor sente na cadeira de presidente do PT estadual, qual será o teu entendimento, junto com os teus colegas, para 26 em relação à questão da formação da chapa de João Azevedo? Você acha que o partido do presidente da República deveria ter uma representatividade maior na composição dessa chapa? E quais os nomes, se por um acaso for brigar para ter espaço? Nós entendemos que sim, que o PT tem tamanho, o PT tem experiência administrativa, tem força política para estar, mas é importante que o PT construa um processo de união. Né? Lógico, tem uma peça nesse xadrez que chama-se governador João Azevedo, que todas as movimentações políticas elas se darão em torno da posição do governador João Azevedo. Se o governador João Azevedo decide ficar no governo, é uma conjuntura política que se dá no Estado. Se o governador João Azevedo decide sair para concorrer ao Senado, né, que tem sido uma lógica, não só na Paraíba, mas na última oportunidade, o governador já reeleito, Ricardo Coutinho, optou por não sair. Então a gente não sabe qual vai ser a decisão do governador João Azevedo, mas a partir da decisão que for tomada por ele, eu acho que as peças vão se mexer, mas a gente entende que o PT tem tamanho, sim, e tem força política, e aí precisa de muito diálogo interno para chegar e disputar bem uma vaga na chapa majoritária. Na condição de presidente municipal do PT e de alguém que pretende ser o presidente estadual, em meio aos escândalos que envolveram o Partido dos Trabalhadores, em meio às tantas baixas sofridas pelo PT, é possível lembrar alguns nomes que você classifica hoje como nomes bons de urna para a próxima eleição? Olha, o PT tem... Você pode pegar os parlamentares do PT, né? Você tem o deputado Luiz Couto,
você tem o deputado Luciano Cartacho, você tem a deputada Cida, você tem, na última eleição, concorreu para o Senado o ex-governador Ricardo Coutinho. Então, esses são nomes que já concorreram, que já mostraram que tem densidade política e densidade eleitoral para disputar. Mas o PT tem muitas outras lideranças surgindo. O PT agora elegeu quase 50 candidatos a vereador, são pessoas que podem figurar, por exemplo, em chapas de deputado estadual, né, que podem estar ascendendo politicamente. Né? Você tem lideranças, por exemplo, como o ex-prefeito Olivane de Picuí, que elegeu seu sucessor, pode estar vindo para uma discussão, né, para ascender a um mandato parlamentar. Então, o PT tem quadros, o PT tem lideranças políticas, né? Tem outras lideranças que não concorreram, mas que estão em movimentos sociais organizados, ou movimentos sociais até desorganizados, que estão presentes nos bairros, que estão presentes nas cidades, que podem surgir também, além dessas lideranças que o PT já tem, mas que também podem surgir para colaborar com a formação, né, do time do PT nas eleições de 26. O senhor traz um número aqui de aproximadamente 50 vereadores eleitos pelo PT dos 223 municípios, mas quando você olha para o cargo de prefeito, ainda é tímida a representação do PT apenas com um prefeito eleito na última eleição. É possível fazer uma autocrítica de tentar ter um PT novamente competitivo nos municípios e nos estados do que já foi um tempo não muito distante? Eu acho que o PT, como qualquer partido político, precisa sempre almejar o crescimento. A gente sabe que o PT sofreu um bombardeio midiático desde o impeachment de Dilma, né, até a eleição do presidente Lula em 2022, muito pesado. O PT está se recuperando desse processo. O PT, se você considerar em nível nacional, nós elegemos um número bem superior de prefeitos em relação à eleição anterior, né, um número bem superior de vereadores, mas o PT, onde o PT conseguiu eleger realmente uma bancada grande, por exemplo, de prefeitos, foi onde o PT tinha governo do estado. Por exemplo, no Piauí, né, na Bahia, no Ceará. Então, nesses estados, o PT elegeu uma gama grande de prefeitos e prefeitas. Mas a gente entende, sim, que a partir, por exemplo, da eleição de 26, que no meu entendimento, o PT hoje, pelos quadros que se apresentam, o PT pode dobrar, por exemplo, sua bancada na Assembleia. O PT hoje tem 2 deputados, a deputada Cida e o deputado Luciano Cartacho. Pelas contas que a gente faz, o PT pode tranquilamente ir para 4 deputados. Quem se apresenta hoje como pré-candidato a estadual, fora os 2 que vão para a reeleição? Olha, você tem o vereador Marcos Henriques, eu vi uma liderança que foi candidata agora a vereadora aqui em João Pessoa, por exemplo, a travesti Gabi Bevenuti já colocou seu nome como pré-candidata a deputada. Você tem, dentro da própria chapa do PT, um agrupamento que já lançou candidatos a deputados na última, ligados ao MST. Você tem vereadores do interior, presidente de Câmara, que estão se colocando como pré-candidatos a deputado. Então, a gente entende que tem uma lista grande aí de nomes que já estão colocados, que também podem ser, o nome do ex-prefeito de Picuí, Olivane, também é um nome que pode ser lançado. Então, o PT tem uma lista grande de nomes e nas contas que a gente faz, a gente tem totais condições de eleger 4 deputados estaduais. Aí eu não tenho dúvida que dobrando a nossa bancada estaduais, a gente chega com outro impacto para as eleições municipais, elegendo mais vereadores e elegendo mais prefeitos. Você tem convicção que Luciano Cartacho permanece no PT para a próxima eleição para disputar a reeleição? Qual a leitura que você faz da figura pública de Cartacho em relação com a identidade do PT? Eu já ouvi algumas críticas de figuras partidárias do PT criticando que ele não representa aquele PT raiz. Qual a leitura que o senhor faz sobre a permanência dele nos quadros do PT e em relação à questão da identidade dele com a sigla? Eu tenho acompanhado algumas declarações, entrevistas do deputado Luciano Cartacho. Ele tem se mostrado muito focado no mandato dele. Não apresenta nenhum indicativo de saída do partido, né? Eu acho que o partido está no momento de reaglutinação. Acho que a gente precisa dialogar com todas as forças, precisa dialogar com todas as lideranças. Acho que toda liderança que sai do partido é ruim, então a gente espera que não saia, que o deputado Luciano Cartacho não saia do partido, porque eu acho que a gente tem que pensar no fortalecimento do PT, no diálogo com todas as forças e fazer principalmente, sabe, Bruno, desse processo de eleições diretas que nós vamos ter, não um debate fratricida, um debate de agressão entre lideranças, mas que a gente possa construir um projeto coletivo no partido em que haja espaço para que cada um desses projetos individuais ele tenha seu lugar e que forme um grande projeto coletivo partidário. Eu acredito que é possível construir isso. Comigo, num programa de rádio, eu lembro em que o presidente atual do PT, Jackson Macedo, ele fez críticas, fez algumas observações à permanência do padre Luiz Couto sendo o mandato do PT lá na Câmara Federal. Qual é a tua leitura em relação a esse mandato que vem de muitos e muitos anos, sempre o PT tem um representante lá na Câmara Federal? Você acha que
É momento de uma renovação? O Luiz Couto, independente de tempo, independente de idade, independente de questões internas, representa bem. Olha, é preciso, independente de divergências internas ou alianças internas partidárias, reconhecer a liderança do padre Luiz Couto, do deputado Luiz Couto, né? Ocupa um espaço no debate público, por exemplo, no que diz respeito aos direitos humanos, né? Tem história nessa parte. Recentemente está tendo uma atuação parlamentar na área da terceira idade, então da qualidade de vida, né? De quem tem mais de 60 anos, né? Dos idosos. Então, o deputado Luiz Couto ele tem desempenhado seu papel e a gente sabe, na política, quem tá na cadeira, quem está no mandato, tem o direito natural a se colocar para a reeleição e não é diferente com o padre Luiz Couto. É uma grande liderança do partido e tem toda a legitimidade de continuar sua atuação parlamentar. Aí cabe a ele, cabe ao grupo político dele decidir e tomar essa decisão no momento adequado. Quanto à questão de tentar unir o partido, nós já temos aí pelo menos 3 nomes lançados, com a possibilidade de se aumentar ainda mais essa disputa interna. Qual é a tua fala no sentido de ter uma unidade dentro do processo em que o senhor quer liderar? Olha, a gente não pode tapar o sol com a peneira, isso não é um processo fácil. É uma unidade dentro do PT, eu diria quase impossível, mas de se construir uma maioria política, é possível. Agora, a gente precisa entender que unidade não se faz em torno de nomes, unidade se faz em torno da política. De qual política se defende, de qual é a contundência e a disposição, por exemplo, de fazer a defesa do projeto liderado pelo presidente Lula, qual é a política de disposição, por exemplo, de fazer a defesa e defender a continuidade de um projeto, de uma forma de gestão que hoje é capitaneada, por exemplo, no estado pelo governador João Azevedo, né? A capacidade e a disposição de articular, por exemplo, aqui, Bruno, ajudar o governo Lula, ajudar o presidente Lula a consolidar uma ampla maioria, por exemplo, no Congresso, uma ampla maioria de partidos para ajudar a sua reeleição. Eu acho que esse é o grande papel da direção estadual que vai ser eleita em julho, né, pela base do partido. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, precisa de muito diálogo, precisa de muita paciência, mas eu acho que há caminhos. Há caminhos. E se a gente tiver um pouco de maturidade política, é possível que o PT construa, não a unanimidade, né, mas uma maioria que venha fortalecer o partido em 26. Hoje são quantos filiados com direito a voto dentro do PT e como é que funciona essa dinâmica? É quem tirar mais votos, todo filiado tem direito a voto, como é que funciona isso? O PT tem cerca de 30 mil filiados no estado da Paraíba, é muita gente. Todos aptos à votação? São aptos. Na verdade, tem um detalhe que eu sei, as regras específicas da votação, por exemplo, prazo de inscrição, critérios para quem vai estar apto, para quem não vai estar apto, essa regra ainda não foi aprovada pelo Diretório Nacional. Estava até dizendo agora na rádio, ela deve ser aprovada nos próximos 15 dias. Aí nós vamos ter o detalhamento da regra. Qual vai ser o critério? A Nacional quem manda? A Nacional determina quais são os critérios. Quem vai estar apto, quem não vai estar apto, prazo de inscrição, quem pode concorrer, quem não pode. Nos próximos dias nós teremos o detalhamento dessa regra. Mas quanto à questão de filiados, são em torno de 30 mil filiados, né? Exatamente. Vocês conseguem ter hoje. São quantos diretórios que o PT está presente em 223 municípios? Não dos 223, mas está organizado em mais de 150 municípios no estado da Paraíba. Nem todos participarão do processo de eleições diretas para votar para a direção estadual, porque só podem participar aqueles que estavam organizados enquanto diretório, comissão provisória formada, a partir de abril do ano passado. Então, o que foi formado após isso não vai poder participar, mas vão poder participar localmente para organizar o seu diretório, para que na próxima eleição nacional eles também participem em nível nacional. Mas a preço de hoje, o PT está organizado na Paraíba em mais de 150 municípios. Na condição de um dirigente partidário, de uma capital importante, sobretudo no Nordeste, que é um dos principais berços, o principal berço político do Partido dos Trabalhadores, qual é a leitura que o senhor faz do governo Lula, do ponto de vista de política pública para o estado da Paraíba? Tem sido dentro do esperado? O senhor acredita que Lula tem colaborado, tem atendido à expectativa daquilo que ele prometeu na campanha com a Paraíba? Olha, Bruno, sinceramente acho que sim. A gente tem aqui na Paraíba, a gente tem muita sorte aqui na Paraíba de ter um governo, né, liderado por um governador que planeja, que tem, primeiro, responsabilidade fiscal e, segundo, planejamento. Até se criticava um pouco o governo Lula num pacote inicial que o governo fez de retomada de obras paralisadas. E aí houve pouco recurso destinado à Paraíba nesse início para retomada de obras paralisadas. Eu dizia, olha, não vai vir recurso para retomar a obra paralisada, porque a Paraíba tem pouca obra paralisada. Você tem um governo que se planejou e não paralisou obras, né? Mas nós vimos que de 2023 para cá, né, quase 15 projetos do governo estadual foram contemplados
pelo governo federal. Você tem aí o Arco Metropolitano, você tem aí o Trauma do Sertão, você tem aí barragens sendo anunciadas, você tem o sistema adutor da vertente litorânea, você tem o Acauã, Araçagi. Então, são o Arco Metropolitano, como eu citei aqui na região de João Pessoa, a duplicação, por exemplo, da BR para Cajazeiras. Você tem muitas obras espalhadas por todo o estado. Agora, talvez seja a grande questão do governo federal, talvez seja a comunicação. Acho que a gente precisa comunicar melhor o que o governo está fazendo, aprimorar a comunicação para que isso chegue de forma mais contundente na população. E o presidente Lula tem dado sinais nesse sentido, mudou o ministro de comunicação agora. Acho que a gente tem uma correção de rumo para melhorar isso, para fazer com que o Brasil e a Paraíba, né, fiquem efetivamente sabendo em tempo real aquilo que está acontecendo, que o governo está trabalhando e trabalhando muito pelo estado da Paraíba e pelo Brasil. Presidente Marcos Túlio, obrigado pela conversa conosco. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá bem? Eu que agradeço, Bruno. Estou sempre à disposição. Forte abraço. Forte abraço. Marília Lima chegando agora. Alô, Marília. Logo mais eu estou ao vivo às 17 horas no nosso programa 60 Minutos da Rede Arapuã de Rádios. Como é que está você, Marília? Boa tarde, tudo bem? Olá, Bruno. Boa tarde. Tudo jóia?